CBN Vida Profissional, com Andréia Salsa. Três horas e 36 minutos, hora de colocar nossa vida profissional em ordem com a ajuda da consultora de pessoas e gestão, professora, mentora de líderes, Andréia Salsa. Boa tarde, Andréia. Olá, Pedro, querido, boa tarde ao Dalberto, ao Murilo, ao Schaefer, que estão aí no estúdio, e principalmente aos nossos ouvintes. Andréia, hoje, quando a gente vai tentar uma vaga de emprego, é quase unanimidade a presença da entrevista de emprego em alguma das fases dessa seleção. O que a gente não deve falar nunca em uma entrevista de emprego? Legal. Inclusive podem ser, né, o Pedro, várias entrevistas dentro de um mesmo processo, né, que começa lá talvez pela empresa de recrutamento e seleção que é contratada pela organização que está oferecendo a vaga e depois vai para uma outra etapa. Tem vagas que, eu brinco, parece que a gente está participando para entrar na NASA, né, de tanta entrevista que a gente faz. Mas, de qualquer forma, tem algumas recomendações que são muito importantes, e a primeira delas, eu até convido os ouvintes que não tiveram oportunidade de ouvir o nosso último comentário da última segunda-feira, né, que são as mentiras que podem acabar com a carreira ou prejudicar a nossa carreira. Essa é a primeira grande recomendação de uma entrevista, que é não mentir sobre aspectos em que um bom recrutador ele vai descobrir a sua mentira, né? Desde que você tem um domínio numa formação que você não tem, de uma língua que você diz que tem estrangeira que não tem, ou que você trabalhou numa empresa que você não trabalhou, conhece ou trabalhou com um profissional de referência que nunca trabalhou. Então, cuidado com esse impulso, né, de mentir, às vezes, porque está com tanta vontade de ter aquela oportunidade. E ali, além de você se fragilizar, caso você seja contratado, você se expõe do ponto de vista, inclusive até ético, para a tua imagem, e lembrando que, especialmente no mercado capixaba, em que muitas empresas, por exemplo, de recrutamento e seleção, trabalham para várias outras organizações, esses recrutadores se falam. Então, pode ser que você vá mal numa entrevista e que esse entrevistador, ele é amigo ou parceiro profissional de um outro. Então, às vezes, você não indo bem numa entrevista, você se fecha para o mercado de uma forma geral. Então, isso é uma recomendação super importante para que os ouvintes tenham uma visão de mercado, de poucas empresas muito sérias, inclusive do mercado, mas poucas que oferecem esse serviço a diferentes organizações em vários segmentos. Então, acho que essa é a primeira recomendação. E uma, Pedro, que eu ouvi até você falando, que é muito clássica, né, de não falar mal da empresa anterior ou dos chefes anteriores. Isso a gente vive falando, mas é impressionante como é uma recomendação que algumas pessoas não conseguem capturar. E eu desconfio que talvez em algumas situações é porque a pessoa tem o desejo de falar o que não agradou naquela empresa, ou o tipo de chefe que ela não tolera. Falar sobre isso eu entendo como muito importante numa entrevista, até para que o recrutador também tenha a oportunidade de identificar naquele candidato quais são os valores e qual é o ambiente em que ele, ou que ele não abre mão, ou que ele teria uma performance melhor. Mas é possível você falar sobre comportamentos, ambientes em que você tolera e que não tolera, sem falar mal da empresa anterior e dar nomes, enfim. Então, essa coisa de falar mal da empresa anterior e do chefe é uma dica muito básica, embora algumas pessoas ainda não cometam esse erro. E, Andréia, só esclarecendo, então, por exemplo, no momento da entrevista, se o recrutador me perguntar o que eu achava da minha empresa que eu trabalhava antes, o que eu passei lá dentro, aí sim, de uma maneira, vamos dizer, educada, eu posso indicar qual era o ambiente, como eu me sentia dentro daquela organização, correto? Sem dúvida, Pedro, e sempre com viés de diplomacia, né? Porque falta muito diplomacia nas próprias relações. Então, é possível você falar isso, mas sempre, porque afinal de contas você deixou, bem ou mal,
a sua trajetória profissional naquela, a sua marca, né, naquela empresa, aquela empresa em alguma medida, em algum momento te atraiu, em algum momento você pode ter sido feliz naquela organização e em algum momento saiu. Então, sempre falar, né, que embora você reconheça, seja muito grato ou grata àquela instituição, mas talvez você tenha visto que as coisas evoluíram, né, os seus próprios valores e a forma de enxergar o mundo e o ambiente mudou e que, nesse momento, você entende que situações diferentes poderiam estar abertas para você. E, normalmente, né, Pedro, as pessoas saem das organizações, eu sempre digo isso, não é pelo CNPJ, é pelos CPFs. E aí a gente tem que ter um cuidado de contextualizar que, às vezes, as empresas, no meio do caminho, com a nossa relação, se modificam e a gente também modifica junto com elas. Então, se for perguntado, de novo, volte à questão 1, né? Não minta, mas é muito importante que essa abordagem tenha um mínimo de diplomacia e de gratidão a esse lugar que você passou. É sempre de muito bom tom falar sobre isso, né? E tem diga. Não, isso aí é só para complementar, e Andréia, aproveitando que você estava falando sobre esse aspecto aí, eu queria aproveitar e já emendar e tirar uma dúvida com você, essa questão da diplomacia, né, de você saber o tom da conversa, porque muitas das vezes a pessoa fica até na dúvida, né? Será que eu tenho que ser sincero o suficiente nesse tipo de situação de uma entrevista, por exemplo, ou eu tenho que de alguma maneira tentar amenizar alguma situação? Qual que pode ser o meu grau de sinceridade, já que eu estou querendo um emprego, mas estou preocupado também de não ser muito arrogante ou de falar mal da minha empresa, o tom da conversa. Eu quero até também pegar o gancho com a participação do nosso ouvinte Giovanni, que pergunta bem assim, eu devo falar além do que é perguntado? Muito bom, acho que o nosso ouvinte já deu a dica, né? Perguntas mais delicadas, que tem essa natureza, que é sempre difícil, até porque a gente não sabe quem está do outro lado, né? Eu costumo dizer que a entrevista é um lugar de muita tensão ali, principalmente se você precisa muito daquele emprego. Porque se você está empregado e eventualmente está buscando uma transição e tem ali uma segurança, a coisa, em tese, emocionalmente flui melhor. Agora, quando você precisa muito, esse momento ele se torna especialmente tenso. Então, perguntas dessa natureza mais delicadas, menos é mais, que eu acho que é um pouco da dica aí que o nosso ouvinte está dando, né? Se detenha a pergunta, não precise contar histórias, tente sair um pouco dessa situação que é sempre muito delicada, mas de qualquer forma, na hora em que eu coloco alguns aspectos que para mim são muito importantes, por exemplo, em termos de valores, dependendo se você está procurando uma nova posição porque saiu de um ambiente, né, que não agradava, ou de uma liderança que não agradava, talvez dar um pouquinho mais de transparência, Dalberto, aí um pouco na sua linha, também nos ajude a eventualmente não sermos escolhidos para uma empresa em que a gente ficaria ali talvez 3, 4, 5 meses e de novo teria ali um processo de desmotivação ou de falta de adaptação àquele ambiente. Então, às vezes vale a pena deixar escapar um pouquinho, né, quais são os nossos valores, o que nos interessa, porque não é só, eu sempre digo isso, não é só a empresa que está escolhendo a gente. Cada vez mais a gente escolhe a empresa. Então, essa relação, né, de que eu sou a empresa e deixo aqui ver se você, né, tem ali uma oportunidade, isso está cada vez diminuindo mais, porque é um valor, né? A gente precisa da empresa, mas a empresa precisa da gente também. Então, deixar escapar um pouquinho, sem entrar em tantos detalhes, sem se colocar numa situação mais delicada, soltar um pouquinho, talvez, os nossos valores, o que nos motiva, o que nos desmotiva, talvez seja inteligente, mas menos é mais. Assim, vamos nessa linha, porque sempre é uma pergunta muito delicada, né? E todas essas regrinhas, vamos dizer que sim, todos esses postulados que a gente colocou aqui, também valem para entrevista de emprego coletiva, porque isso também acontece hoje, né, Andréia? É verdade, as famosas dinâmicas de grupo, né? Sem dúvida. E é muito importante a gente ter um cuidado de que a gente
está sendo avaliado não só nos nossos hard skills, nas nossas competências técnicas, mas também, e cada vez mais, os nossos soft skills, que são as nossas competências comportamentais. Então, o que a gente fala, o que a gente dá de exemplo, e os recrutadores experientes, né, buscam muito dê um exemplo, fale um pouco sobre isso. Então, fugir dessa coisa política, né, querer colocar ali um posicionamento político partidário. Hora de entrevista não é arena de militância, deixa isso para não que nós não sejamos sujeitos políticos, mas esse não é uma manifestação na hora de uma entrevista de emprego, seja individual, seja coletivo, ou críticas a ideias religiosas, querer mostrar, né, que todo mundo tem o direito de ter ou não religião, mas não é tema para entrevista, ou a questão de piadas, né, de gênero, de raça. Aliás, eu não recomendo piada em momentos de entrevista. Às vezes o candidato fica nervoso e quer ser ali mais engraçado, né, descontraído. Se puder evitar, é bom, porque normalmente o final não é muito bom. Mas eu tenho 2 dicas, Pedro e Adalberto, e todos os nossos ouvintes, que talvez isso não esteja tão no radar das pessoas que estão fazendo entrevista e pode passar por desapercebido, que são 2. A primeira é que você não expor, e às vezes a pessoa faz isso para valorizar, eu brinco, para valorizar o seu passe, né? Dizer no meio de uma entrevista que ela também está participando de outros processos seletivos. Eu vejo muitas pessoas cometendo, no meu entendimento, esse erro, porque na hora que eu falo que eu estou passando por outros processos seletivos, dá uma sensação de que eu estou procurando qualquer oportunidade, o que vier primeiro me leva, e as pessoas não gostam, principalmente se você está fazendo a entrevista ali com o dono da empresa ou com a pessoa que vai ser o seu líder, dela não ter a sensação que você está escolhendo, que você deseja aquela vaga, aquela oportunidade. Então, cuidado com essa coisa de, ao querer se valorizar, dizer, e pode ser interpretado, inclusive, como um tom de ameaça, né? Olha, se você não me escolher logo, daqui a pouquinho vai ter outra empresa que pode me escolher, porque, afinal de contas, eu estou em vários processos seletivos. Então, tem que ter um pouco de cuidado com essa informação. E a última dica, que também eu percebo que passa por despercebido, que é a pessoa, na hora da entrevista, fala que quer entrar para aquela empresa, que deseja muito entrar para aquela empresa, e que o caminho que ela encontrou é aquela vaga, mas, na verdade, ela quer uma outra. Então, é como assim, eu estou entrando aqui disputando uma vaga de X, mas é para entrar porque o meu sonho é ser Y. Isso é até interessante, né? Quando você entrou na empresa, você ali pode ter um plano de desenvolvimento individual para crescer, a ambição eu acho sempre muito saudável, mas não no momento de entrevista, porque pode dar uma sensação, primeiro, de impulsividade, né? E segundo, que ao te dar, porque você está concorrendo àquela vaga, ninguém disse que tem outras. E aí, como que o recrutador vai correr o risco de colocar uma pessoa naquela vaga que, no fundo, não é a que ela quer, e ela vai se desmotivar dali a 6 meses, 1 ano, e não tem nenhuma previsibilidade para a vaga que ela deseja. Então, às vezes, na ânsia até de dizer, né, que quer construir uma carreira na empresa, de que quer crescer, e que isso, de novo, isso é muito saudável, mas não para um momento de entrevista, porque pode ser mal interpretado. Então, acredito que essa visão geral já dá uma boa ajuda e uma boa recomendação para os nossos ouvintes. Para a gente finalizar, Andréia, outro ponto que eu gostaria de te perguntar é importante o profissional, na hora que vai para essa entrevista, dar uma lida antes para saber a cultura da empresa, para saber a missão, a visão, os valores da empresa, para saber como melhor encaixar ali o que ele vai falar na entrevista? Sem dúvida. Isso, além de ser um belíssimo trabalho de casa, individual, de ter certeza que você quer aquela vaga, com aquela cultura, com aquelas pessoas, né? E segundo, porque mostra interesse na hora da entrevista, né? Que você teve o cuidado de se dedicar, né? De entender a organização, de mostrar exatamente o desejo de que você quer aquela posição, de que você quer aquela vaga, que você quer aquela empresa. Não são só, né, as pessoas
que querem ser desejadas, as organizações querem ser desejadas pelas pessoas que entram. Então, fazer essa pesquisa ajuda a te construir repertório para você mostrar ali o interesse, né? E de novo, né, voltando à questão da diplomacia, isso é um traço de diplomacia, de elegância, em que você pode colocar numa entrevista mostrando que você teve ali minimamente o cuidado de conhecer, né, um pouquinho mais a empresa. Andréia, eu tenho uma dúvida aqui só para a gente aproveitar e finalizar, que é um assunto que é sempre muito polêmico, a gente até falou em outras oportunidades aqui no nosso quadro, que é o salário, né? Salário é um assunto que deve ser evitado numa entrevista de emprego. O profissional chega lá, tá na conversa com o recrutador, em algum momento sai algo do tipo assim: na minha antiga empresa estava me sentindo desvalorizado, senti que o salário que eu estava recebendo não estava contemplando as minhas necessidades. Andréia, isso é um tipo de assunto que pode entrar numa entrevista de emprego ou não? Pois é, esse é um assunto, Adalberto, extremamente polêmico, porque inclusive eu já fiz, em algum momento, eu acredito que na CBN eu já tenha falado sobre isso, uma cultura que aos poucos está mudando, tá? Eu tenho percebido isso mudando, mas que é a cultura das empresas, das empresas de recrutamento e seleção de uma forma geral, que só dão essa informação, que é absolutamente valiosa para qualquer profissional tomar sua decisão de carreira, que é quanto que ele vai ganhar, quais são os benefícios. E isso só é conversado no final da entrevista. E tem, inclusive, algumas empresas que não falam nem, que fazem entrevista e não falam nem para qual empresa. Eu até entendo que alguns cargos que são mais confidenciais, ok, não falar o cargo, mas falar a empresa, porque hoje, se cada vez mais, né, a gente acabou de falar aqui, a gente também escolhe a empresa. Eu preciso saber que empresa é essa, porque pode ser que eu não perca nem meu tempo na entrevista, porque se é a empresa X eu não quero ir porque eu conheço a cultura, conheço pessoas que trabalham lá, enfim, e o salário, né? Então, aí, Adalberto, a recomendação para os ouvintes, infelizmente, é ter que sentir um pouco como que é essa temática para quem está fazendo a entrevista, porque ainda hoje tem pessoas que tem desconforto quando o candidato faz essa pergunta, que no meu entendimento é absolutamente natural, ele querer saber qual é ali o patamar de remuneração, mas eu acho que tem que ficar um pouco com a sensibilidade se vai ter espaço para falar isso, porque ainda é visto por algumas empresas de recrutamento e seleção como uma ansiedade do candidato, como ele está mais preocupado com o dinheiro do que com a posição, que é um absoluto equívoco, porque para mim tudo é muito importante. A gente tem, né, questões efetivas da nossa vida que dependem da remuneração, do dinheiro que a gente ganha. Então, eu não vejo nenhum problema. Mas, como isso ainda não é madura, Adalberto, a minha recomendação é que o ouvinte vá para essa entrevista um pouco mais sensível para entender se isso ali tem uma abertura que cabe ou que não cabe, porque realmente isso não é alinhado no mercado, o olhar sobre esse tipo de pergunta numa entrevista. Muito obrigado, André. E é assim, gente, então, com essa série de orientações aí, sempre muito didáticas, com a Andréia Salsa, que a gente vai finalizando o CBN Vida Profissional desta segunda-feira, né, Pedro? Exatamente, Andréia. Muito obrigado, viu? Sempre lembrando que logo mais o comentário completo da Andréia vai estar no podcast e também no site cbnvitoria.com.br. Boa tarde, Andréia. Uma ótima semana para você. Para vocês também, até segunda-feira que vem.